Bom, assim que você terminar de instalar o Blender, você vai abrir ele e você vai se deparar com essa janela aqui. Talvez o seu esteja um pouquinho diferente do meu, esteja aparecendo algumas outras configurações aqui, mas fique tranquilo, tá? Coloca o que você achar que é mais confortável, caso você tenha vindo de outro programa, mas caso não, deixa do jeito que tá tudo bem, certo? A gente vai só jogar o nosso mouse aqui para um canto, que não seja essa janela, e apertar com o botão esquerdo do mouse, certo? Bom, novamente, o que vocês estão vendo está um pouco diferente do meu, porque a minha tela do Blender ela já é ajustada para o que eu trabalho, para ser um pouco mais rápido mesmo, eu já tenho coisas já pré-prontas para acelerar o meu workflow, certo? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, vocês não precisam fazer isso aqui, tá? Eu vou vir aqui em Defaults e vou dar um Load Factory Settings. Agora o meu está exatamente igual ao de vocês. Essa aula aqui ela vai ser um pouco mais longa, mas é porque ela é muito importante, porque eu vou explicar como eu uso o Blender, eu vou explicar como eu gosto de usar o Blender, tá? Então vai ser interessante vocês seguirem certinho, porque lá na frente, quando eu estiver usando alguma coisa, talvez algum addon, algum atalho, vocês não se percam, tá? Eu ainda vou explicar melhor sobre os addons, a gente não vai ver ele exatamente aqui agora, mas vamos ver sobre a navegação, certo? Naturalmente, dentro do Blender, a navegação ela funciona com o scroll do mouse. Você clica no scroll do mouse e você consegue rotacionar, ou você pode segurar Shift e você consegue dar um pan, né? A gente chama de pan isso daqui. Ou você pode segurar Ctrl, clicar no scroll do mouse e dar um zoom. Da mesma forma que aqui no cantinho superior direito, a gente tem um gizmo, que a gente consegue segurar nele e girar, ou a gente pode apertar X para setar no eixo X, Z, Y e por aí vai. Da mesma forma que esses botões aqui são exatamente o que eu estava usando, que é o Ctrl Scroll do mouse, a mesma coisa aqui, clicar aqui e arrastar. Esse aqui é o que mexe, o pan. Esse aqui é o modo de câmera, se a gente clicar ele vai entrar na câmera. E esse daqui é para fazer a câmera ficar locada na cena. A gente não vai usar isso daqui, tá? Tô só mostrando para vocês entenderem essa parte básica. Se você puxa o scroll para trás ou para frente, ele dá um zoom para trás ou para frente, igual a grande maioria dos softwares, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, nesse exato momento, não precisam fazer, tá? Não se assustem. Eu vou colocar um addon aqui. Novamente, não mexam nisso aqui, é só para facilitar aqui, certo? Esse addon aqui, para que vocês possam visualizar o que eu estou clicando, certo? Vocês vão ver que no canto aqui esquerdo vai ter o mousezinho clicando e também vai ter o que eu estou apertando. Então, se eu estou apertando Alt, 1, 2, eu inclusive vou aumentar um pouquinho essa fonte, que ela está muito pequena. Pronto. Bom, o que eu vou ensinar vocês agora é como organizar, na minha opinião, da forma mais otimizada a cena do Blender. Vai ser um pouco maçante essas primeiras aulas, eu sei, mas confie em mim que vai dar bom e vai ser muito bom para você no futuro, certo? Bom, vamos começar deletando tudo, tá? A gente não precisa disso aqui na tela, então eu já explico para vocês como deleta. Se vocês observarem aqui no canto superior esquerdo, a gente tem esse Select Box. Se você clicar e segurar, você tem algumas outras opções, ó. Tweak, Select Box, Select Circle e Select Laço. Praticamente eu nunca mexo nisso, tá? O que isso significa? Se você segurar, né, clicando com o botão esquerdo do mouse e puxar, você faz um Box Selection. Você soltou, você pode simplesmente apertar Delete ou apertar X do teclado para deletar. No meu caso o X não foi, nem o Delete. Poxa, estranho. Mas tudo bem. Isso não é um problema agora. A gente vai arrumar isso aqui depois. Tá? Vocês podem também olhar aqui no canto superior. Outra coisa que a gente não vai utilizar, mas eu quero explicar tudo para vocês. A gente consegue vir aqui em View e vão ter algumas informações, algumas coisas que eu já mostrei para vocês, né? Como é que a gente vai, por exemplo, para a câmera do topo e etc. Todos os atalhos que você vê aqui no Blender, se você deixar o mouse um tempinho parado, ele mostra o que ele faz. Então aqui no Select, ele mostra como você seleciona. Aqui no Edge, você pode adicionar objetos. Aqui no Object, você pode ver todas as opções que a gente tem em Object aqui nessa cena inicial. Assim como o Delete. Então eu posso deletar aqui, certo?
Uma coisa que a gente vai começar a fazer é a clicar aqui em Edit e Preference. Aqui vai ser onde vai ficar essa aula principalmente, certo? Porque a navegação é muito básica, que nem eu expliquei. É só você girar, dar um zoom, uma coisa que a gente vai repetir várias vezes, certo? Se a gente clicar aqui em Interface, a gente vai ter Resolution Scale, que se você tiver um monitor muito pequeno, você pode diminuir o tamanho das coisas do Blender para caber mais coisa, tá? Eu normalmente uso em 1. Essas outras coisas aqui eu não mexo, vamos deixar do jeito que tá. Sobre a linguagem do seu Blender, deixe em inglês, tá? Mesmo que você não fale inglês, é um treino muito bom, principalmente se você assistir tutoriais em inglês, que é a grande maioria dos tutoriais que tem por aí, certo? Na Viewport, a gente também não vai mexer em nada no momento, tá? A gente pode manter ela do jeito que tá. A única coisa que a gente pode mexer é aqui em Subdivision, ativar, caso não esteja ativado, esse GPU Subdivision. Caso você tenha uma placa de vídeo, isso daqui vai ajudar na otimização, na hora de você poder mexer na sua cena, certo? Em Lights a gente não vai mexer, em Editing a gente não vai mexer. Aqui em Animation também não. Esse Get Extensions também não precisa mexer no momento. Aqui são os addons, a gente vai mexer mais para frente. Aqui são os temas, tá? Se você quiser colocar um tema no Blender, você pode. Eu, por exemplo, uso esse tema chamado Professional. Se você quiser também usar um tema, você pode pesquisar Blender temas para download gratuito, né? Blender Themes Free Download. E você vai encontrar vários temas. Tem temas coloridos, tem esse Blender Pro e por aí vai. Eu gosto de usar o Professional, já vou até deixar ele aqui ativado. No Input, a gente vai ter uma coisa muito importante aqui, certo? A gente vai ter esse Emulate Tree Button Mouse. Eu vou voltar nele, tá? Já já, mas vamos para os outros no momento. Navigation. A gente vai clicar nesse Orbit Around Selection. Nada mais é que, quando você selecionar um objeto e rotacionar a sua câmera, ela vai rotacionar em volta do seu objeto, como se ele fosse o centro do seu mundo ali, do 3D. Isso é muito bom quando você quer visualizar um objeto específico. Então, vamos ativar. Key Map. Essa é uma parte que, assim, não é que seja exatamente importante, mas eu gosto de fazer uma coisa aqui. Em Spacebar, você perceba que está escrito Play. Ou seja, quando eu aperto espaço, ele vai dar um play na minha animação. Eu não gosto disso, eu prefiro dar o play eu mesmo. Eu gosto de deixar em Search. Ou seja, quando eu apertar espaço, eu vou poder pesquisar. Você pode pesquisar absolutamente tudo dentro do Blender, nessa aba de pesquisa. É muito prático para você poder encontrar coisas que você sabe que existe, mas não lembra exatamente em que menu ela está. Isso daqui salva muito tempo, ele é muito bom. Certo? Bom, agora vamos aqui em System. Deixa eu só tirar aqui. Sobre o System. A gente tem aqui Cycles Render Device. Isso daqui é o que o nosso renderizador vai utilizar para renderizar. Ou seja, se você tiver só a CPU, ele vai utilizar só a sua CPU. Se você tiver, então provavelmente vai ficar em None ou alguma opção diferente. Se você tiver uma placa de vídeo, ele vai utilizar a sua placa de vídeo. Tá? Você tem o CUDA, tem o Optics, né? E tem essas outras opções aqui que são para AMD e, se eu não me engano, tem uma específica para Mac. Tá? O que eu posso dizer aqui para vocês, se tiverem GPU, coloquem GPU. Se vocês não tiverem, vão com o que tem, façam com a CPU, mas eu já adianto que o PC vai ficar lento quando você botar no modo de render, vai demorar muito para renderizar muito mais, certo? E pode ser que trave alguma coisa se o seu computador não for tão forte, né, tão potente na hora de renderizar, certo? Já adianto também que placas de vídeo da AMD são horríveis para renderizar, elas não são boas, tem que ser NVIDIA, tá? Mas não quer dizer que você não consiga fazer. Talvez, né, por ser muito pesado, você só consiga renderizar imagens estáticas. Tá tudo bem, dá para começar assim, e aí depois você consegue dinheiro para comprar uma placa de vídeo e renderizar animações. Não é nenhum problema, certo? Bom, eu vou deixar aqui em Optics e vou deixar só a minha placa de vídeo. Por quê? Quando você deixa os dois, na hora de você renderizar, ele usa tanto a sua placa de vídeo quanto a sua CPU. Isso acaba deixando o seu computador lento, porque a sua CPU ela não consegue dar prioridade para os outros aplicativos, certo? Então, deixa aqui na sua placa de vídeo, caso você tenha. Se não tiver, novamente, use o que tem, tá tudo bem. Aqui embaixo a gente tem nossos undo steps.
basicamente o nosso Ctrl Z. Se você tiver uma quantidade legal ali de cachê no seu computador, né, bastante memória e tudo mais, pode usar, tranquilo, tá? Mas, independente disso, eu vou ser bem sincero, eu prefiro que usem sempre, tá? Bota pelo, no mínimo 100. Eu gosto de deixar em 256 aqui, no máximo que dá. Se não me engano, dá até pra colocar mais. Não, 256 é o máximo, certo? Aqui em Save Load, não precisa mexer em nada. Na verdade, tem o autosave. Eu gosto de deixar meu autosave de 1 em 1 minuto, mas leve em consideração que, imagina que você está mexendo numa cena muito grande, muito pesada. E aí, o Blender vai salvar de 1 em 1 minuto. Então pode ser que você esteja fazendo alguma operação muito pesada, do nada o Blender vai salvar. Isso pode crashar o programa, ele pode fechar. Até porque salvar tudo é um processo grande, é um processo pesado. Então, toma cuidado com isso aqui. Eu vou deixar em 2 minutos por enquanto, mas eu já digo que normalmente eu deixo em 1, tá? E agora, File Paths, aqui também a gente não precisa mexer no momento. A última coisa que a gente pode mexer é clicar aqui nesse menuzinho e colocar aqui em Auto Save Preference, caso o seu não esteja salvo. Dar um Save Preference também é sempre bom para a gente poder salvar, certo? E agora vamos voltar lá no Input, que eu falei que a gente ia deixar por último. Caso você não tenha um teclado numérico, já adianto, compre um. Tô brincando, né? Brincadeiras à parte, eu recomendo que você use um teclado numérico, porque ele acelera muito na hora de você colocar valores, de você mudar a câmera. Certos atalhos são do teclado numérico, tem outras formas de você usar ele, mas se você não tiver, você pode clicar nesse Emulate Numpad. Então agora vamos de forma prática, eu vou explicar para vocês. Ó, se eu tiver aqui na minha cena, se eu tiver aqui na minha cena e eu apertar 1 do teclado numérico, ele vai ficar na cena de frente. Se eu apertar Ctrl 1, ele vai ficar na cena de trás. Perceba o que está escrito, ó, Back Orthographic. Se eu apertar 3, Right. Ctrl 3, Left. Se eu apertar 7, vai para o topo. Se eu apertar Ctrl 7, vai para baixo. Se eu apertar 0, vai para a câmera, mas a gente não tem uma câmera aqui. Então, isso daqui acelera bastante. Tá? Da mesma forma que tem outros atalhos. Caso você não tenha, você pode clicar aqui em Emulate Numpad e os números que tem no seu teclado, sem ser do teclado numérico, né, eles vão fazer esse trabalho. Então, se você apertar 1, 3, 7 e 9, se eu não me engano, também dá para fazer, ele vai fazer esse trabalho para você. Mas você acaba perdendo algumas funcionalidades ali. Eu acredito que o teclado numérico seja melhor nessa situação. Eu uso o teclado numérico, então eu vou deixar desabilitado. E agora a gente tem o meu queridinho aqui, que é o Emulate Tree Button Mouse. Basicamente, ele funciona para pessoas que têm medo de digitalizadora. Só que ao longo do processo de usar o Blender, eu percebi que isso daqui acelera demais o meu trabalho, certo? Não, peraí, deixa eu fechar aqui. Quando a gente coloca o Emulate Tree Button Mouse, perceba que está escrito ali, ó, Emulate Middle Mouse without Left Mouse. Ou seja, a gente emula aquele negócio de ficar apertando o scroll com o Alt do seu teclado. Vou mostrar isso aqui na íntegra. Vamos clicar aqui. Recomendo muito que já se acostume com isso, tá? E ó, como é que vai funcionar? Lembra que quando a gente clicava o scroll do mouse, ele girava. Agora, se a gente segura o Alt, ó, perceba que está segurado aqui. Se a gente segura o Alt e clica com o botão esquerdo do mouse segurando, a gente consegue fazer essa navegação. Se a gente segura Alt e Shift, ó, Alt, Shift e clica, a gente consegue fazer o pan. Se a gente segura Alt, Ctrl e clica, a gente consegue mexer o mouse para cima e para trás e dar o zoom, certo? Isso daqui, quando você está modelando, é muito prático, porque você não tem que ficar apertando várias teclas do mouse e tudo mais, você pode deixar o mouse mais livre. E você só vai usar o Alt, o Shift e o Ctrl. São teclas que estão muito próximas do teclado, né? Então, a gente consegue movimentar, dar um zoom, movimentar novamente, movimentar a cena inteira. Isso daqui facilita demais o trabalho. Eu vou apertar agora Shift A. Opa, perdão. É que os meus atalhos não estão funcionando porque eu resetei o Blender aqui. Vamos clicar aqui em Object, em Edge, perdão, Mesh, Cube, certo? Lembra que a gente colocou o Orbit Around Selection? Eu vou até adicionar mais um cubo aqui. Beleza. Eu vou clicar aqui nessa setinha de Move. Vou movimentar ele para um lado e um pouquinho para cima.
Percebam que agora, se eu clicar em um e rotacionar daquela forma, segurando o Alt, apertando com o botão esquerdo do mouse, ele vai gerar em volta do meu objeto. Se eu clicar nesse daqui, ele vai gerar em volta desse objeto. Esse é o Orbit Around Selection que a gente colocou, certo? Bom, esse aqui é o básico que eu queria mostrar para vocês, certo? E já que agora eu já deixei praticamente igual a minha cena, eu vou voltar para a minha cena base aqui, como ela normalmente é, certo? Bom, a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora é como que a gente pode personalizar a cena do nosso Blender, tá? Eu admito que eu não tenho exatamente uma cena personalizada. Vocês vão até perceber que eu tenho Instagram, Geometry Node, até algumas coisas já pré-prontas. Mas naturalmente a gente tem esse layout e é sempre o que eu uso para começar um projeto. Tá? Eu normalmente vou modificando de acordo com como está o projeto. Por exemplo, eu estou fazendo muita animação, aí eu deixo mais ferramentas de animação. Estou fazendo muita textura, ferramentas de textura. E por aí vai, certo? Basicamente, quando você coloca o mouse aqui no canto, você vê que ele muda para uma setinha. Essa setinha a gente pode puxar para escalonar as partes da nossa viewport. A gente pode escalonar aqui, abaixar. Até que a gente pode deixar aqui com essa timeline, mas caso você queira mais para frente mudar, é só clicar aqui nesse quadradinho e você vai ter todos os menus dentro do Blender aqui. Aí você pode colocar, por exemplo, esse aqui, que é o de textura. Você pode colocar esse daqui, que é o de UV. Mas eu vou deixar como estava em timeline, que é o de animação. Eu vou só puxar ele todo aqui para baixo e vou deixá-lo assim. Uma coisa só para lembrar, lembra que a gente, caso você tenha GPU, coloque GPU aqui, certo? Quando a gente for fazer um render, eu vou explicar isso melhor. É só para poder lembrar para vocês. Bom, essa é a parte de navegação. Novamente, vão treinando, segura Alt, apertar com o botão esquerdo do mouse e dá para girar. Alt, Shift, botão esquerdo do mouse, dá para dar um pan. Alt, Ctrl, clica com o botão do mouse e mexe o mouse, dá para dar um zoom, certo? Bom, agora vamos para a próxima aula, que vai ser a aula de fundamentos de modelagem.